Fala galera, só de boa? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Estamos na Semana Santa e toda reflexão é voltada a Jesus Cristo. E vocês já ouviram falar no relatório médico de Jesus Cristo durante a Via Sacra até a sua crucificação? Eu vou mostrar para vocês um texto que foi produzido pelo Dr. Truman Davis e publicado em 1982 na revista New Wine Magazine. E também um estudo feito pelo Dr. Pierre Barbet. No caso, ele foi cirurgião do Hospital Saint-Joseph em Paris. E ele pesquisou a fisiologia e a anatomia da crucificação, dando e formando esse relatório médico do sofrimento de Jesus Cristo. Bom, esse vídeo ele acaba sendo oportuno uma vez que, se a gente conciliar a questão médica, a questão científica, a busca do conhecimento e associar as questões religiosas, esse conhecimento ele vai servir para te erguer, né? Erguer o seu espírito e direcionar o seu coração para o nosso libertador celeste, cuja a graça basta para que possa ver-se livre do pecado e manter-se firme em meio às tentações da vida presente. Esse é o principal foco e objetivo. Bom, o artigo ele vai destacar que a crucificação é considerado um método de execução muito lento e doloroso e, consequentemente, fatal. E nesse caso o condenado ele era amarrado ou pregado a uma grande viga de madeira e deixado lá por vários dias até a sua morte por exaustão e asfixia. Vale ressaltar dentro desse contexto, principalmente no contexto histórico, que a crucificação ela foi inventada pelo povo persa em 300 a.C. e aperfeiçoada pelos romanos em 100 a.C. e foi aplicada nas diversas nações onde o império se impunha, no caso aí o Império Romano de vasta grandiosidade territorial. Nós temos uma passagem de Coríntios 5,15 que ressalta a seguinte situação. A Bíblia ela vai associar muito esse processo de crucificação mediante ao que ocorreu com Jesus Cristo. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outra hora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E dentro desse relatório médico realizado, inclusive aí com algumas fotos que eu vou mostrar para vocês da anatomia do processo da crucificação, podemos considerar alguns tópicos enumerados, né? A crucificação é a morte mais dolorosa já inventada, né, de um modo excruciante. A crucificação era restrita aos piores criminosos da época. Jesus ele foi despojado de suas vestes, que foram divididas entre os guardas romanos. Inclusive o Salmo 22,19 fala sobre isso, né? Diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram a sorte. A crucificação deu a Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa e agonizante. Na questão mais fisiológica, física, é constatado que os joelhos de Jesus foram flexionados a 45 graus e Jesus foi forçado a suportar seu peso
com os músculos da coxa e por não ser uma posição anatomicamente confortável, em poucos minutos leva a cãibras nos músculos, como o músculo da coxa e da panturrilha. O peso de Jesus estava todo concentrado em seus pés, com os pregos cravados, assim como o estiramento dos músculos, já dos membros inferiores, o peso do seu corpo era transferido para onde? Pulsos, braços e ombros, aumentando muito a pressão da caixa torácica no caso. Em alguns minutos, após de ser colocado na cruz, seus ombros foram deslocados e alguns minutos mais tarde, seus cotovelos também foram deslocados. O resultado desse deslocamento dos membros levou a um alongamento de 22 centímetros em seus braços, como vê nitidamente aí quem for assíduo na pesquisa religiosa e bíblica no Santo Sudário. E tem uma profecia do Salmo, uma citação de 22:15, como água sou derramado, deslocam-se para todos os meus ossos. Então, pessoal, já na questão física, Jesus sofreu muito nessa questão de tentar suportar todo esse peso da cruz, no caso, e pregado, correto? E após o deslocamento dos pulsos, os cotovelos, ombros, o peso de seu corpo sobre seus membros superiores levou à tração do músculo peitoral maior em seu tórax, né? Aquela concentração, aquela toda a carga foi jogada, né, na região da caixa aí, torácica, né? E a questão da respiração, né? Para respirar, Jesus ele tinha que empurrar os pregos dos seus pés para baixo para poder levantar seu corpo, permitindo a flexibilização da caixa torácica, que ela se movimentasse para dentro e para fora para expirar ar dos seus pulmões, que já estava começando a rolar um certo sufocamento. No caso, seus pulmões estavam numa posição de inspiração máxima, levando a uma carga muito grande de estresse nos seus pulmões. E o que é levantado nesse relatório é que, diferente do que se vê nos filmes, o relatório aborda isso, né, sobre a crucificação de Jesus, que ele havia se movimentado inúmeras vezes na cruz, né, aproximadamente aí por volta de 30 centímetros, mas fisiologicamente ele foi forçado a se mover para baixo e para cima para poder respirar. E no caso desse processo de respiração forçada, causou uma dor excruciante, estressante e o temor de asfixia, uma vez que, né, ele estava sendo totalmente sufocado mediante a esse estiramento, né. E na sexta hora da crucificação, o relatório levanta que Jesus estava cada vez menos capaz de suportar o seu próprio peso e o peso das suas pernas. E houve um aumento do deslocamento dos pulsos, cotovelos, ombros, com elevação da parede torácica, né? E a respiração cada vez mais difícil. E nesse relatório fala também da questão da dor nos nervos medianos dos pulsos, né? Dilacerado a cada movimento. Uma vez que ele estava pregando na cruz, ele fazia um movimento e você tinha uma dilaceração cada vez maior. Fora a questão do fisiológica, né? Que Jesus estava coberto de sangue e suor. O sangue foi resultado da flagelação e o suor do estresse violento do esforço para tentar respirar. Nesse caso aí, a questão moral também e psicológica era afetada, uma vez que a multidão e os ladrões que estavam ao seu lado zombavam e blasfemavam, dando risada dele na presença de sua mãe. O corpo de Jesus estava submetido a inúmeros eventos catastróficos de estado terminal. E uma vez a essa situação exposta, a gente tem os níveis de oxigênio caindo, evoluindo para o que chamam de hipóxia, e devido à restrição dos movimentos respiratórios, aumentando o índice de dióxido de carbono, levando a hipercapnia no caso, correto? E reflexo fisiológico, chegava um momento que era de forma profunda e involuntária, certo? Nessa dor excruciante, os movimentos agonizantes começavam em minutos, para, né, delírio da multidão que estava vendo toda aquela barbárie.
E uma vez que esse estresse é muito grande, os batimentos cardíacos eram cada vez mais rápidos, segundo o relatório, atingindo 220 batimentos por minuto, que é o máximo possível para um ser humano. Então, nesse processo, Jesus também não havia bebido absolutamente nada durante 15 horas. E até o ponto de das 15 horas, nesse limite, desde as 18 horas da véspera, suportou a flagelação que quase o levou à morte, né? E a sua pressão, ela estava provavelmente em 80 por 50. Ele estava entrando na fase de choque, taquicardia e hiperidrose. E por volta do meio-dia o coração de Jesus provavelmente começou a falhar, né? Os pulmões de Jesus provavelmente começaram a encher de líquido, né? No caso, quando o pulmão está cheio de líquido, a gente considera isso como um edema pulmonar, no que diz o relatório. E aí a gente tem uma respiração comprometida, uma insuficiência cardíaca e falência respiratória, quando Jesus disse: tenho sede, porque seu corpo estava clamando por líquido. E Jesus estava desesperadamente necessitando de infusão venosa no sangue, plasma e líquidos para salvar a sua vida. E nesse momento, né, o plasma e o sangue se acumularam no espaço que envolve o coração, chamado de pericárdio. E devido ao aumento da demanda do coração, isso aumentou seu quadro considerado hemopericárdio. Jesus provavelmente sofreu uma ruptura no seu coração, uma ruptura cardíaca, né? Partiu o coração. Além de partir, seu coração literalmente explodiu, aonde foi a sua principal e provável causa de sua morte. E para retardar o processo de morte e ainda complicar a agonia de Jesus, eles colocavam um pequeno assento de madeira na cruz que permitiria que Jesus o privilégio de suportar o seu peso no sacro. Certo? E aí a gente tem aí basicamente, pessoal, no caso, quando os soldados romanos, após de 6 horas de agonia, né, da dor mais excruciante e terrível já inventada, e Jesus morreu para que pessoas como você e eu pudesse ir para o céu, para quem crê. E tudo aquilo que ele deu é uma questão de amor, né, pessoal? Uma vez que o seu Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e a sua alma, com todas as suas forças da sua mente, se submeteu a tal sofrimento. E na Bíblia a gente enfatiza muitos trechos que falam sobre as últimas horas de Jesus Cristo. Eu vou colocar na descrição, tem o trecho de Lucas 22, 44, Lucas 23, 1, 25, João 19, 1, 17, que fala sobre a flagelação e a coroa de espinhos, Lucas 23, 26, 32 e até a retratação da caminhada até o Calvário. Pessoal, fica aí a reflexão e voltar o pensamento um pouco para Jesus Cristo no atual período da humanidade em que nós estamos vivendo, né? Num período de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo, a níveis catastróficos, de falta de compaixão e empatia pelo próximo, de falsas acusações, de mentiras inventadas, de brigas, desentendimentos, de situações aí totalmente aversas e que se contrapõem, né, o principal motivo pelo qual Jesus Cristo se submeteu, que foi nos dar a vida eterna e nos salvar. Fica a reflexão, agradeço. E até a próxima, galera. Fui!